Obrigado, pessoal. A gente começou a gravar agora, tá? Wellington, só para eu tomar como referência, você terminou? Sim, professora, a gente pode continuar. Tá. Então, gente, eu vou fechar, tá? Essa atividade 2. Deixa eu só passar aqui de novo para o nosso material, só um minutinho. Aqui. Eu coloquei para tocar o vídeo, agora preciso voltar. Isso. Uhum. Então, nós estamos aqui. E aí, nós temos no próximo slide a nossa resposta, né, que não necessariamente vai ser a de vocês, né, tem aí uma interpretação desse formato e desse som, né, para as atividades 1 e 2, tá? Então, nós temos, de novo, né, o número só para a gente identificar de que é que estamos falando, depois as letras maiúsculas, depois as minúsculas, e depois uma transcrição, tá? Básica, assim, nós temos variações, às vezes vocês vão encontrar tabelas nos materiais que nós mandamos, tem também uma tabela de transliteração. Às vezes vocês vão encontrar tabelas mais complexas, porque os sons das vogais, eles podem variar de acordo com a sílaba tônica, e o som das consoantes, algumas consoantes têm uma versão branda e outra versão dura, então também pode variar e essa diferença às vezes é apresentada, tá? Então, aqui para a gente é só uma transcrição simplificada, só para vocês identificarem aí o som. Né? Então, vocês têm um minutinho, não um segundinho, um minutinho para ver se marcaram as mesmas letras, né, da nossa resposta. E também se o som, né, que vocês estão se lembrando de ter ouvido, se corresponde ao que nós anotamos aí do lado. Professora, as perguntas ali do chat a gente retoma aqui por voz, o pessoal pode abrir o microfone, como a senhora prefere. O que você acha, Wellington? Me orienta? Porque nós ficamos em dúvida em relação como a turma, né, não é tão pequena, em relação a essa questão da interação por voz. O que você nos aconselha? Então, a gente tem até as 4 horas, né? A oficina pode durar 4 horas, então acho que a gente pode ir fazendo algumas pequenas interações entre a gente, até para ficar mais dinâmico, né?
Claro, claro, tá certo, então. Uhum. Mas aí fica à vontade. Tá, então acho que a gente abre para intervenções por voz. É isso? É essa a Isso, proposta, isso, né? isso. Tá Aham. ok, tá ok. Então, Uhum. se alguém quiser abrir a câmera, abrir o microfone para comentar alguma coisa sobre o exercício, fica à vontade, tá? Fica à vontade. Respondendo o que vocês colocaram aqui no chat, tá? Deixa eu voltar lá nessa tela, só um minutinho. Sim, né? Na verdade, a gente marcou o IE também, né? Em azul. É por isso que está confundindo vocês? A gente devia ter marcado emo, né? Se fosse essa ideia de ter em azul as letras que vão aparecer aqui embaixo, né? A, né? Então, K, deveria estar marcado em azul, então, M, né? O, T. Então, só esse M, né? Que deveria estar em azul, e o IE deveria estar em preto, tá? Por isso confundiu vocês. E a outra pergunta... Não tinha marcado as grafias 7 e 33. 7, o IO. Então, era a nossa dúvida quando preparamos a resposta. Que, na verdade, a gente pode pensar que por ter o trema, né? O IO não é parecido com as nossas letras na forma, mas como ele tem. Como a letra, né, em si, sem o trema, é parecida com a nossa, poderia estar na primeira lista de vocês, né? E a 33, sim, também discutimos isso. Até queríamos tirar, depois resolvemos deixar, porque é uma das letras que é mais usada quando a gente fala em Rússia e quando a gente quer mostrar a diferença e uma certa estranheza dessa cultura, dessa língua, desse alfabeto, a gente geralmente usa essa letra, né? Vocês podem ver que em coisas assim que querem já graficamente, assim, na ilustração, na imagem, né, representar a Rússia, eles usam essa letra que é um pouco esse R invertido, né? Então, algumas pessoas que batem o olho dizem que, como lembra o nosso R, né, também seria uma letra semelhante de algum modo na forma, né, mas ela pode entrar ou não nessa lista, você tem razão. Maria, né, Maria Cardoso fez esse comentário. Uhum. Então, isso vai depender um pouquinho aí da interpretação, né? Aí passamos, então, para outra tela, que é a tela de leitura dessas palavras, né? Então, vocês vão ler, leiam em voz alta, porque aí vocês vão, enfim, é melhor, né? A percepção. Se estivéssemos numa sala presencial, todo mundo teria oportunidade de ler. Mas aqui, então, leia em voz alta e eu vou ler para vocês também, tá? Vou dar só 30 segundinhos para vocês lerem, né? Pensando no som de cada letra em separado. A Luísa comentou ali no chat que ela tinha marcado a grafia do 30 porque achou parecido com o nosso B minúsculo também. E realmente, né? Não Parece é? mesmo. Tem toda a razão, Luísa. Não pensamos em marcar essa, mas poderíamos ter incluído na lista, sem dúvida. E ela é um sinal, né? Ela é o sinal brando. Essa 30 e a 28, né? As duas são sinais, elas não têm som por si só, né? São aquelas que no vídeo, né? Ele dá o nome completo, né? É o sinal brando e o sinal duro. Mjark znak e tviode znak. Então, vou fazer a leitura junto com vocês. Professora, mais uma perguntinha ali no chat. A Patrícia perguntou, não são letras, então? São letras, eles contam como letras. Então, por exemplo, quando você vai falar do alfabeto russo, né? São 33 letras, né? E aí, quando a gente vai explicar cada uma delas, eles vão tratar como uma letra que não tem som, né? E no nome da letra, ela é chamada de sinal, mas ela entra na lista do alfabeto russo e ela conta
numericamente, assim, para a soma das letras do alfabeto, 33 letras. Alex, então, eu sabia que iam surgir várias perguntas sobre a diferença de uso dos sinais brandos e duros, né? Vocês fiquem à vontade para falar também, se quiserem, tá? Desculpem, no início eu achei que era melhor, talvez, não ter interação de voz com de vocês com a gente, né? Mas fiquem, como o Elton falou, fiquem à vontade para perguntar por voz. Vocês vão ter várias curiosidades, assim, e a gente decidiu deixar, né, para responder essas perguntas, ou por escrito depois para vocês, ou então no final, tá? Se a gente tiver tempo sobrando, porque a gente separou, assim, uns itens que a gente acha interessantes mostrar da estrutura da língua, da gramática, e essas questões de pronúncia, assim, uma lista enorme, e também de acordo com as perguntas de vocês, nós vamos poder saber qual deve ser o foco das nossas atividades de extensão, tá? Então, vocês não vão ficar sem resposta, mas talvez não seja agora, assim, que vamos responder tudo. Breves e longas. Sinal brando, 28 sinal duro, Isso. Sim, elas abrandam, né, ou endurecem as consoantes. E tem também outros usos, tá? Como é diferente a aspiração entre o grego clássico. Aí, Bruno, nós teríamos que, enfim, tirar uma aula para conversar sobre isso, para você me explicar primeiro como é no grego clássico. Eles alteram o som, isso, Marina, mas não tem som em si. É sozinho, né? O que eles falam ali para vocês é esse nome completo, sinal brando e sinal duro, tá? Não é o nome da letra, né? Vé, bé, como as outras. Então, vamos para a leitura. Então, a primeira palavra, né? Cot, que é o gatinho. Ataca, a segunda, que é um ataque, né? Tom, que é o nome Tom, né? Aí tem o tom do Tom e Jerry. E Tamat, que é o nome do legume, ou da fruta, né? Se a gente for dizer, na verdade, com mais exatidão. Tudo bem? Tudo bem, prof. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui também. Ali Sim. no tomate, eu ouvi tomate ou eu tô doido? Não, você está certo, Élico. Eles têm uma... Nas regras de pronúncia, eles têm um fenômeno que se chama redução das vogais. Na verdade, é parecido com o nosso, quando acontece com o português, por exemplo, E, a gente diz I, né, em vez de E. Então, o O, quando ele não é tônico, ele tende para A, tá? Para quem gosta de fonética, se for estudar mesmo direitinho, dependendo da posição em relação à sílaba tônica, ele vai ficando mais parecido ou menos parecido com A, tá? Então, é bem interessante o fenômeno, assim, legal de estudar, mas a gente não vai focar muito nisso agora. Tem isso com as vogais e com as consoantes tem essa questão, né, de ser branda ou dura e de ser influenciada pela consoante que vem depois, tá? Então, também, às vezes, o som pode mudar um pouquinho, dependendo da posição dessa consoante em relação a outras, mas você reparou bem. É a mesma coisa quando a gente fala Dostoiévski, né, não é um A mesmo, né, Dostoiévski, assim, ou Tolstói, né, que não é Tolstói, porque o O, ele só vai ter esse som exatinho de O quando ele é tônico. Como eu me surpreendi quando eu vi Spasiba, que na verdade é com O, né, no final. Sim, sim, é o mesmo caso, exatamente. É o mesmo caso.
E, na verdade, a gente não é estranho para nós, né? Porque nós muitas vezes escrevemos uma vogal, mas pronunciamos outra. Tudo bem com essa atividade 4? Tudo bem. A Patrícia pergunta ali no chat se tu pode pronunciar mais uma vez as palavras. Sim, claro. Cot, ataca, tom e tamata. Obrigado, professora. Vocês tinham conseguido ler? É um exercício interessante, não, para fazer assim online, porque em sala dá muito certo, presencial. Vamos então para a atividade 5. Que é a mesma coisa, eu vou dar um minutinho para vocês voltarem lá no alfabeto, darem uma olhada no som, né? E lerem em voz alta aí para vocês essas palavras. Sobre a pronúncia, Alexia, né? Se está pronunciando certinho, se não está pronunciando certinho, imagina, né? Uma oficina acabou de aprender o alfabeto. Na verdade, eu acho que não precisamos ficar preocupados se está certinho ou não. É bom que saia alguma coisa e que seja parecida, pelo menos, com o que é. Terminou, um minutinho. Então, vou ler para vocês, né? É a Nhânia, que é a babá, né? Nós, que é nariz. Se alguém já leu a obra O Nariz, do Gogol, é esse o título, né, dela. Nós. Só um minutinho que eu mudei a tela aqui. Saí do lugar. Só um instantinho. Ruká, mão. Também pode ser o braço. E a próxima, Vesná, que é a primavera. Dúvidas? Sim, Denis. Vesná. Acento no A. E também, né? Ie também é uma vogal que vai ter uma redução, tá? Quando não é tônica. Pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone para fazer perguntas para a professora, fiquem à vontade, tá? Eu acho que eles se intimidaram, porque eu tinha falado no início que não, não era para perguntar, mas acho que vai funcionar bem também. Agora que o Wellington falou, também estou achando que funciona bem. O P na verdade, o som de R, né? Fruca. Ruca. Isso, Ruká, isso mesmo. A posição das tônicas não é apontada na escrita. Não, Bruno. O russo não tem acento gráfico, não tem marcação da tônica, né, na escrita. Então, geralmente, se vocês pegarem um alfabeto, ou mesmo nos vídeos que a gente vai dar para vocês como referência, para iniciantes, né, do estudo de russo, às vezes a palavra vem com acento, que é para indicar, né, como é que o iniciante vai saber se ele vai reduzir ou não a vogal, se ele não sabe qual é a tônica. Então, às vezes vem marcado, mas num texto de russos para russos, não vem marcação gráfica de tônica, e a letra IO também muitas vezes não tem o trema, porque não é obrigatório, e eles preferem não colocar.
Difícil fazer o som de erucá. Eles têm dois que são semelhantes assim, né? Que seriam R para nós, que é a letra H, de Chekhov, por exemplo, né? Aquele KH que a gente coloca nas transliterações ou transcrições, né? É som de H. E esse R, né? Ruka. Denise, o Luiz Henrique perguntou porque o O é pronunciado como O nessas monossílabas, cot e nós, e o Fábio pediu para repetir todas as palavras. Tá ok. Cot, né? Nós, sempre que o O é a tônica, né? Ele vai ter o som completinho do O, né? E numa sílaba ou numa palavra que só tem uma vogal, essa vogal é a tônica, né? Sempre. Agora a leitura, vamos voltar lá então. Então, a leitura da fileirinha do cot, né? Cot, ataca, tom, tamad. Aí depois a leitura do próximo. Nhanha, nós, ruká, visná. Seguimos adiante, Wellington? Podemos seguir. Acho que podemos seguir. Uhum. Então, aí a gente passa ao grupo daquelas letras, né, que são diferentes na forma, né, então não entraram na primeira lista de vocês, tá? Algumas vão ter sons parecidos com os nossos, né, mas vão ter outra forma. Então, vocês têm aí do lado também, né, tem as mesmas colunas das outras tabelas de letras, tá? Essa eu vou ler para vocês, né? Vocês têm naquele vídeo, né? Depois vão poder ouvir de novo. Tem outras sugestões também de vídeo de alfabeto, né? E aqui, então, começando ali pela número 2, né? B, 4, G, né? 5, D, 8, G, 9, Z, 10, I, 11 é o que no vídeo, né, aparece como I kratke, que é o I curto. Ele aparece muito no final de adjetivos e no final de adjetivos masculinos e aparece junto com o I, né? Então, por exemplo, Dostoiévski, né? Em algumas transliterações vai aparecer YI, né? É porque é uma tabela, segue uma tabela de transliteração em que esse I breve é transliterado como I, né? Ou transcrito, e o I simples é transliterado como Y, né? Para estabelecer alguma diferença. Então, e a gente, geralmente, no português, a gente resolveu deixar um I só para essa combinação de I e I breve. Depois, 13, L, 17, P, 22, F, 24, C, 25, Tchê, 26, Chá, 27, Chá, 28 é o sinal, né? Sinal duro. 29, U. A descrição para a pronúncia desse som, né? Façam aí vocês, cada um. Você pronuncia o I, tá? Vai pronunciando I, e estica os lábios como um sorriso assim, de lábio reto, né? E o maxilar vai um pouco, a mandíbula, né? Parte o maxilar de baixo aí vai um pouco para frente, né? Então ele fica Eu tive um professor que ele falava que quando você leva um soco na barriga, você emite esse som. Como eu nunca levei, não sabia se é certo ou não, mas sempre me lembro de falar isso. Depois, o
o 30, né, que é o sinal brando, 31, letra E, né, então aquela outra lá que é parecida com o nosso E é o IE, e essa aqui é a letra E, depois letra IU, e finalmente letra IA, que é a que mais caracteriza a língua russa, e ela significa eu, né, é também uma palavra, um pronome. Dúvidas? Comentários? Oi, eu só queria perguntar se teria como repetir a pronúncia do 24 até o 27, que eu achei eles bem parecidos. Claro. Depois vocês podem também ouvir de novo, quando a gente terminar a oficina, e ouvir nos vídeos, né, em mais de um vídeo, para ver também as diferenças aí de pronúncia. Fala de novo para mim, 24 e... Até o 27. Ah, tá bom, lendo 24 até 27, tá, 24, se, 25, tche, 26, chá, 27, chá, chá. Esse é mais brando, o chá é uma letra sempre dura. A diferença para nós, entre essas duas letras, e para vários falantes de outras línguas, ela é difícil de ouvir, tá? Difícil também de depois, né? Como a gente tem dificuldade para ouvir, a gente vai ter dificuldade para reproduzir a diferença também. Obrigada. De nada. Tudo bem até aqui? Vamos fazer Tudo bem. então mais uma leitura? Eu ali no chat que achou bastante parecido, né, a pronúncia das palavras da 24 a 27. O Bruno pergunta, Ah, sim, por isso justamente perguntaram, sim. o Bruno pergunta se a diferença entre a 26 e a 27 é a posição da língua. Então, tem alguns manuais que eles dão, assim, tem até um material em espanhol que ele dá o desenho, né, do aparelho fonador e dá toda a posição para facilitar, né, a reprodução, mas é uma diferença que, às vezes, no início, os professores preferem não insistir muito nela, deixar que, com o tempo, né, ela vá ficando nítida, porque ela, dependendo, assim, do falante, de qual língua é a língua primeira dele, a gente tem mesmo dificuldade, em português a gente tem dificuldade, às vezes até de distinguir, quando os russos estão falando, né, de distinguir uma da outra. Eu não consigo muito ficar lá nas perguntas e passar para cá. Mais alguma questão? A gente pode seguir. Pode seguir, tá. Olha só, nós temos uma parte, quer dizer, essa primeira parte, né, agora a gente completou 1 hora de oficina, todos esses slides a gente tinha preparado pensando que seria a primeira parte, né? Então, a gente vai ter agora a leitura de mais algumas palavras, depois a gente vai ter a atividade 8, que é uma atividade que tem resposta no final, tá? Então, eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos depois. Depois a gente vai ter a atividade 9, que é a diferença entre a cursiva e a letra impressa, tá? Algumas poucas letras têm uma diferença grande, dê uma olhadinha aqui na letra T, né? Ó. Que é um exemplo. Então, para vocês desenharem um pouco a letra, a gente selecionou um vídeo justamente da letra P, da letra T, que são as mais, duas, né, que ficam bem diferentes. E aqui já são os outros links, tá? Então, eu vou fazer junto com vocês mais essa atividade de leitura e as outras vocês vão fazer depois sozinhos. Então, eu vou dar... Como agora vocês têm o alfabeto completo, então eu vou dar para vocês 2 minutinhos, tá? Para lerem sozinhos essas palavras, e depois eu vou ler para vocês.
Prontinho, Wellington? Prontinho. Então, vamos lá? Então, a primeira é a bola, né? Miat. A segunda, Klut. A terceira, Briuk. E a quarta, Film. Miat, Klut, Briuk, Film. É engraçado perceber que, por exemplo, ali naquela última palavra, como tem muitas letras que a gente não tem no nosso alfabeto, ela parece, num primeiro momento, impronunciável, né? E aí a gente vê que é uma coisa bem simples, né? Filme. Sim, sim, vocês vão ver isso no exercício 8, quando vocês fizerem sozinhos, vocês vão se surpreender, porque o som, né, é o mesmo do som das palavras, das nossas palavras, assim que vocês leem, vocês já entendem o que significa, e a forma é completamente diferente. Uhum. Vai acontecer isso nas palavras do exercício 8, tá? Que nós vamos deixar para vocês fazerem sozinhos. Mais alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida, acho que a gente pode seguir. Difícil fazer a leitura, o alfabeto é bem complicado, Fábio. Na verdade, eu sempre falo, enfim, é muito diferente, né? Por isso parece complicado, mas na verdade é muito divertido, assim, muito prazeroso de aprender. Eu espero que a rapidez, assim, da atividade da oficina não deixe para vocês uma má impressão, tá? Porque, na verdade, tudo isso é muito, muito lúdico, esse começo do ensino do alfabeto, e muito divertido, muito, muito gostoso de fazer. Então, agora nós vamos passar, então, se vocês depois quiserem, tá? Dividir com a gente aí a experiência de realização dos exercícios, vocês nos escrevam pelos e-mails da Marina, da Ana, que mandaram para vocês os materiais, tá? E aí nós vamos passar, então, para o outro material, que é a oficina de russo. Vocês me dão só um minutinho para mudar aqui o compartilhamento. Em vez desse... Acho que eu tenho que interromper, né, primeiro. Isso, exatamente. Pronto, a gente está... E aí, agora eu vou colocar, tá? Outro. A gente vai passar para a oficina de russo. Fabiana? Denise, eu acho que esse não é o mais atualizado. Ah, é? Ah, tá bom. Eu posso compartilhar aqui, de repente? Não era... Ah, sim, já entendi. Desculpem, gente, é que eu peguei... Pode compartilhar aí, por favor. Eu vou encontrar, tá, o atualizado aqui, aí compartilho que aí você fica liberada, a sua imagem. Eu peguei o arquivo errado, gente, desculpem. A gente já acerta isso. Nem se preocupa, acontece. Em sala de aula presencial, isso não é nada, né? Mas parece que essa vida virtual, tudo fica mais visível. A gente está vendo o teu material, tá? Tá certo. Então, gente, nessa segunda parte, a gente preparou um pouco de material para entendermos o funcionamento da língua, um pouco da sintaxe, assim, bem poucas coisas também, provavelmente vão surgir algumas dúvidas, mas não tem como a gente dar conta de todos os pequenos detalhes, isso vai ser ao longo do tempo, assim, em próximos encontros que nós pudermos ter. Então, a gente vai começar agora ouvindo os pronomes pessoais, tá? Então, não sei
se vocês estão aí com um material, esse também foi enviado, também está naquela pasta. Então, apertando nesse link aqui, já dá para entrar nesse vídeo. E aí eu acho que também é melhor que vocês assistam, né? Porque senão pode ser que fique um pouco esquisito o som que eu transmiti daqui. Então vamos colocar também o link no chat e vocês podem ouvir o vídeo, certo? O vídeo tem 20 segundinhos, dá para ouvir umas 2, 3 vezes para entender bem, e depois a gente continua. O pessoal conseguiu ouvir os pronomes? Sim, eu consegui. Ótimo. Denise, vamos seguindo? Ai, gente, desculpa, é aquela confusão do microfone fechado, microfone aberto. Você vai passando, então, né? Eu vou deixar, então, na sua tela mesmo, Fábio, Tá bom, acho que é mais fácil assim. os slides. Então, vocês ouviram, né, os pronomes pessoais, como eu já tinha dito. Deixa eu abrir aqui minha câmera. A letra IA, né, é o pronome eu, né? O tu, informal, te, ele, on, ela, aná, neutro, anó, nós, me, você, vocês, v, eles, elas, ani, tá? Então, tem aí vários casos, né, de redução da vogal. Então, a língua russa tem 3 gêneros, masculino, feminino e neutro, né? Esse neutro não tem nada a ver com o nosso neutro de neutralidade de gênero atual, né? Isso não quer dizer também, não, o neutro só é utilizado em substantivos inanimados, isso não quer dizer que todos os substantivos inanimados serão do gênero neutro, né? A gente pode ter, então, colocamos aí para vocês 3 palavras que também são semelhantes, né, de som, em relação às nossas, como exemplo, escola, né, que é a escola, o tamat, que vocês já tinham visto, e o coffee, que é uma palavra neutra, tá? Então, escola terminado em A, feminino, tamat, que é masculina, terminado em consoante, coffee, que é neutro, terminado em E, também é uma palavra estrangeira, então, geralmente os estrangeirismos entram como neutro, né? E aí tem uma discussão também em relação a coffee, porque muitas vezes a palavra entra como neutra, e depois, com o tempo, o russo começa a usar um gênero que seria mais semelhante para aquela palavra dentro da língua, assim. Então, coffee é uma palavra que tem duas... às vezes é usado como neutro, às vezes é usado como masculino. O V funciona de modo parecido com o vous em francês e o usted em espanhol, né, uma marca de formalidade, mas também serve como plural da segunda pessoa, né, como no português. Então,
vamos falar um pouco das declinações. Já adianto que, de maneira bem iniciante ainda, né? Então, também não é todo mundo aqui que conhece o sistema de uma língua com declinações. Não sei se o pessoal já fez latim, ou se também não é aí da letras, então vamos começar bem do começo. Para tentar entender como é que funciona essa parte da língua que é bem importante no russo. Então, o russo é uma língua declinada, né? Como o latim, como o alemão. Isso significa que dentro da frase na língua russa é mais importante a declinação de cada palavra do que a posição da palavra dentro da frase, para a gente entender a sintaxe, né? Então, a declinação é que vai indicar a função sintática de cada palavra. Então, vamos começar vendo no português para entender no russo. Então, se a gente pega a frase, Ana ama Ivan. A Ana é o sujeito, né? E ama quem? Ivan, o objeto direto. Se a gente inverte os nomes, então muda a função, muda o sentido, né? O Ivan ama a Ana, então Ivan se torna o sujeito e a Ana se torna o objeto, certo? Mas no russo não é assim que funciona. Eu coloquei, não é, esse problema não acontece, mas é uma característica, né? Não existe uma língua melhor ou pior que a outra. Se a gente pensar, né? Ana ama Ivan. Em russo, eu coloquei ali para vocês, agora vocês já devem conseguir ler também. Ana, como fica em russo, né? Fica Ana com dois N e Ivan, certo? Se a gente fala Ana ama Ivan, em russo vai ser Ana, Ivana, com A no fim. Estão vendo? Por que o Ivan ganhou esse A no fim? Porque essa é a declinação que vai indicar que o Ivan é o objeto direto da frase. Essa é a função dessa declinação. Então, a gente tem vários casos, tem 6 casos, né, de declinações. E o caso acusativo é o que vai dizer que é o objeto direto da frase. Entre outras funções, também não vamos falar de todas as possibilidades de aplicação de cada declinação, mas o acusativo, a função mais básica, é ser o objeto direto da frase. E o que isso vai fazer? É fazer com que, mesmo que a gente mude a ordem da frase, contanto que o Ivan esteja declinado como Ivana, ele continua sendo o objeto direto, mesmo estando no começo. Então, Ivana, Lyubit, Ana, continua sendo Ana, ama, Ivan. Não muda. Certo, gente? Eu estou falando um pouco rápido, não sei se está dando para acompanhar. Se não der, por favor, podem falar, podem me chamar a atenção quando precisar. Então, a gente já sabe como falar que Ana ama Ivan, né? Mas como é que eu faço para dizer o contrário no português? Então, se Ivan ama Ana. Então, o Ivan vai precisar ficar como sujeito da frase e a Ana como objeto. Quando no russo a gente está colocando o sujeito, ele fica no caso nominativo, que é o caso simples, sem declinação. É o caso que a gente vai ver no dicionário. Quando estiver procurando uma palavra, vai ser sempre no nominativo. Então, não vai ter declinação, vai ser a forma original, digamos assim, da palavra. E vamos colocar a Ana no acusativo. Então, Ivan ama Ana, vai ser Ivan, Lyubit, Anu, ou Anu, Lyubit, Ivan. Então, vocês estão vendo que, para a gente declinar o Ivan no acusativo, a gente precisou colocar um A. E para declinar a Ana, a gente tem que tirar esse A que ela já tinha e colocar o U. Por quê? Porque a declinação dentro de cada caso vai variar de acordo com o gênero da palavra, com o número, né, se é singular ou se é plural, e com a própria terminação, se vai terminar em qual vogal, em qual consoante, né? Se termina com consoante, se termina com vogal. Isso também vai indicar o gênero, dependendo, mas isso daí a gente vai ver mais depois, não é muita coisa.
Então, como eu falei, cada caso é um caso, né? Então, existem várias possibilidades de declinação, mesmo dentro do mesmo gênero, né? Então, às vezes, a gente vai ter, por exemplo, no feminino, uma palavra pode terminar com IA, né? Que a gente viu, que é tanto eu como um R virado, ou com A. Isso vai indicar se ela tem uma terminação forte ou fraca. E a partir disso, com essas informações, a gente consegue declinar a palavra com outras letras aí. E isso vai depender de cada caso, como eu falei. São muitas possibilidades de declinação. E a ideia aqui era mais a gente conseguir entender o funcionamento, né? Para que serve e por que se usa e por que se faz assim, né? Isso, na verdade, as declinações, elas dão várias possibilidades mesmo de estilo, de formas de se falar, né, que vão até dar certo tom meio literário. Enfim, é um vasto universo de formas de usar a língua, que a gente também não conhece muito porque o português não é assim, mas é super interessante, é bem legal de aprender. Não se assustem com a grande quantidade de casos ou de possibilidades, que isso a gente vai aprendendo com o tempo. Tá, e quais palavras vão declinar? Os substantivos, então os nomes próprios também, como a gente viu, tanto o nome de pessoa como o nome de lugar, de países, enfim. Os adjetivos também sempre vão declinar. Os pronomes e os numerais. Verbos não declinam, verbos, né, são como conjugações. E algumas palavras estrangeiras, como coffee, não declinam porque são empréstimos. Então, a gente viu que coffee é neutro e também não declina, porque é uma palavra estrangeira. Então, ainda está sendo assimilada pela língua. Não sei se a Denise está aí, se a gente continuar a ver as declinações. Estou aqui, sim, estou aqui, está acompanhando. Ótimo, obrigada, Fabiana. Então, cada caso, ele vai ter vários usos, tá? Vai ter diversas utilizações, né? Aqui nós damos apenas alguns exemplos. Então, os casos geralmente vão aparecer em tabelas, tá? Geralmente nessa orientação, assim, o nominativo primeiro, que é o caso do dicionário, né? Depois o genitivo, que indica, por exemplo, negação, posse, né? Já vou ler para vocês os exemplos, vou só apresentar os casos primeiro. Depois o acusativo, né? O principal uso, o objeto direto, depois o dativo, objeto indireto, o instrumental, instrumento, companhia, o prepositivo, localização, quando você está no meio de transporte, também usa o prepositivo. Então, nas tabelas, eles geralmente aparecem nessa ordem, tá? Que está aqui. E aí, nós colocamos alguns exemplos para vocês, né? Então, o caso nominativo, né? A maneira como vocês vão encontrar a palavra no dicionário, né? Eta tamata, tá? Essa é uma das primeiras frases que vocês vão aprender nos manuais, né? Isso é um tomate, né? Esse eta, né? É o isso. O verbo ser, depois a gente vai falar dele no presente, né? Que não aparece aqui. E é um caso de nominativo, porque tamat está, né? Com esse uso de sujeito. Aí depois o genitivo. O miniá niet tamata. Eu não tenho tomate, tá? Então, a ausência, né, essa negação indicando a ausência, né? A ausência de alguma coisa, ela vai ser dada pelo genitivo, né? Mas pode indicar também posse, né? O nosso de, né? O livro de fulana, né? Geralmente no russo vai ser indicado pelo genitivo. Depois o acusativo, que vocês já viram com a Fabiana, né? Ana любит Ivana, né? Ana ama Ivan, é o objeto direto, né? Então, a palavra que está modificada é o Ivan. Aí, depois o dativo, я даю кофе студенту. Eu dou um café ao estudante, né? Então, student é outra palavra também, né? Que se vocês tivessem que ler sozinhos, vocês imediatamente já saberiam o significado.
né, ele vai ter, né, essa terminação U do dativo para masculinos, é uma palavra masculina. Depois o instrumental, nosso exemplo é chais limonam, que é o chá com limão, né, limão também, né, se vocês estivessem lendo sozinhos, também saberiam o que é. Pode ser instrumento, companhia, acompanhamento, né, assim, de comida também. Depois o prepositivo, student v universitetie, né, o estudante está na universidade, de novo o verbo ser e estar, né, que é um só em russo, como lá no tamat, né, que não aparece aqui na frase. Essa terminação em ie, né, para uma palavra masculina, universitet, tá, dá a indicação de localização. Os adjetivos no russo são geralmente empregados antes do substantivo, né? Então, essa é a posição de neutralidade, não que eles não possam aparecer em outras posições, tá? Podem, mas aí vai ter alguma variação de sentido. Então, assim, se nós temos tamat, tomate, queremos dizer que é um tomate delicioso, né? Eta vkusnai tamat, tá? Esse vkusnai é o gostoso, delicioso. Ou para dizer que este é um estudante talentoso, eta talentливый студент. Perceba que nessas frases não escrevemos um verbo. Isso acontece porque no russo o verbo ser, no presente, não precisa ser evidenciado. Né? Ele não é escrito nem pronunciado, tá? Só no presente, né? No passado e no futuro ele vai ser escrito e pronunciado. Continuando os adjetivos, né? Então, eta vkusnai tamat, eta talentливый студент. Nesses exemplos, o adjetivo está concordando com o substantivo, que é singular e masculino, né? Tamat, estudante. Além de concordar em número e gênero, os adjetivos também concordam em caso. Então, se ele estivesse aqui declinado, o adjetivo também declinaria. Assim, se o substantivo está no prepositivo, por exemplo, o adjetivo também deve estar no prepositivo e assim por diante. Agora vocês vão ouvir alguns exemplos. Como a gente está de tempo, acho que dá, né, Fábio? Acho que sim, são 3h30. Acho que dá. Eu vou abrir aqui e aí a gente pode colar também. A gente pode colar também ali no chat, para o pessoal ouvir. Vamos dar um tempinho para todo mundo ouvir, pode ser? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Wellington, como nosso aluno modelo, diga aí que está tudo ok. Chegaram algumas dúvidas. Eu estou achando interessantíssimo, da minha parte, é o que eu tenho para dizer. O Bruno pergunta, por que o eu, por exemplo, do genitivo, está grafado com you, e não como na frase do dativo? Não sei se deixei passar alguma coisa. Tá, vou voltar lá para ver, já te responde, tá, Bruno? Espera aí um pouquinho. Ali no genitivo, né, Bruno? Isso, no genitivo. Só um minutinho. Certo, é o verbo ter. Ai, dá uma vontade de sentar e ficar conversando um tempão sobre isso, Bruno, mas é assim, é o verbo ter em russo, em lugar de ser o verbo, assim como o nosso, né, o sujeito, o verbo, ele é uma expressão, e nessa expressão, o pronome, ele fica no genitivo, tá? Então, é uma expressão formada assim, ó, o é a proposição, que significa junto de, e, na verdade, o iá não é o u, é o minhá, né? É junto de mim, né? Não há tomate, tá? É o modo como eles, como eles expressam essa noção do ter, né? É bem bonito. A Marina pergunta ali, nesse caso, o eu não é escrito por ser do presente do indicativo, é isso? Nesse caso do genitivo, Marina?
Isso, mas eu não sei se eu estou viajando, talvez eu esteja Não, misturando. então, na verdade, nesse caso, o que representa o pronome eu, né, o pronome eu no genitivo é a palavra minha, Tá, entendi. porque Que já é uma tá expressão, traduzindo, já. junto de mim, não há. Uhum. Tá, Então, entendi. em lugar de ter como nosso a pessoa, o sujeito e o verbo ter, né, para significar ter, tem uma expressão que é formada por uma preposição, o, pelo pronome ou pela pessoa no genitivo, que nesse caso ia é minha, Uhum. né? E pelo não, tá? Nieto. Tá, entendi. Obrigada. Uhum. Bem interessante isso. Ah, que bom. Que bom que vocês estão achando interessante. Podemos seguir, por enquanto não temos mais perguntas. Então a gente escuta as cores, né? Naquele vídeo que a Ana mandou ali no chat. Isso. Tenho as cores e tem esse outro também. Certo? Tá. Foi. Também é rapidinho. Como a negação é indicada pelo genitivo, tem alguma palavra que significa não? É nieto. Nieto. É só não. A Patrícia falou que está sem conexão, tem som. Sim, o pessoal está conseguindo ouvir o vídeo? Sim, Fábio, eu estou conseguindo ouvir. Os demais colegas estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo assistir o vídeo? Sim? Tá. Depois, como esse material vai ficar com vocês, né? A gente mandou por e-mail e tem também na pasta. É só clicar nos links e depois vocês vão conseguir acessar, ouvir várias vezes, com calma. Então, não se preocupem, tá? Não precisa fazer tudo imediatamente agora, depois vai ter bastante tempo aí para vocês darem mais os materiais que a gente mandou. Tranquilo. Acho que a gente pode seguir para o segundo vídeo. Todo mundo conseguiu ouvir as cores? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? O Professora, segundo... claro, o fala, pessoal Wellington. ali fez algumas perguntas sobre a negação. Não sei se tu quer responder depois. Eles perguntaram ali, como a negação é indicada pelo genitivo, tem alguma palavra no russo que significa não? E aí a professora respondeu, né? Não é niet. E o qual a diferença para o niet? Qual a diferença entre nie e niet? Acho que a Marina deu um exemplo, né? Para quem sabe o inglês, é parecido com no e not. São dois usos diferentes, assim.
O niet pode ser usado sozinho, né, como uma resposta, né? Você gosta disso? Não? Você quer isso? Não, né? Tem хочешь? Нет. Né? E o nie, né, ele vai compor as frases nessa posição que a Marina colocou para vocês, né? Я не люблю кофе, né? Eu não gosto de café. Depois a gente pode mandar algum material específico sobre isso para vocês, tá? Mas são 2 não. E o segundo vídeo são as perguntinhas clássicas de manual, né? Como vocês vão ter aquelas frases, eta, kot, eta, kof, né? Vocês vão ter a pergunta kto para a pessoa e a pergunta что para. Eu acho que a Denise desligou o microfone durante. Como que é, Fá? Ah, você tinha terminado de falar? Uhum. Tá, perfeito. Pessoal, vocês conseguiram assistir ao segundo vídeo? Seguimos? Vamos agora para as tais das palavrinhas mágicas. Dá para ouvir? Conseguimos te ouvir, Maria. Sim, mas Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os principais cumprimentos, né? Nós temos primeiro o Здравствуйте, que é um olá mais formal, que dá para usar em várias situações. E esse primeiro V não precisa ser pronunciado, né? Você pode dizer que é Здравствуйте. E o segundo é Здравствуй, que é um diminutivo do primeiro. E, por fim, o Привет, que é um olá mais informal deles. Né, e os outros, então, nós temos o Dobre Utra, que é o bom dia, Dobre Dzień, que é um boa tarde, e um Dobre Večer, que é um boa noite, ou quando está no fim da tarde, né, mais usado. É importante ver aqui também que o dobre é o adjetivo, né? Então ele está concordando com a palavra. Então, dobre utra, por isso que está diferente de dobre dzień e dobre večer. Isso, ele mudou, né, o Dobre Utra para os outros. Então, aqui a gente tem as despedidas. O primeiro é utilizado de forma mais formal e o segundo mais informal. A pronúncia do primeiro é das vidania. E a segunda é pacá-pacá, que é esse tchau-tchau mais informal. E esse das vidania, que é mais formal, a gente poderia traduzir como adeus. E o outro é mais informal, fica tchau-tchau mesmo. Aqui a gente tem a palavra espassiva, que é obrigada, e a palavra pajausta, que é por favor. Ficou faltando desculpe, né? Que é извините. Eu esqueci de colocar aqui. Mas, enfim. Depois vocês podem procurar também em outros vídeos. Ah, a Denise colocou извините. Lembrar também que não precisa pronunciar esse I, né, do pajausta também. E passiva também, né? Você pode falar só passiva, escondendo o C, né? Passiva. E o primeiro diálogo, então, para a gente perguntar, então, como você está, como vão as coisas. A gente pergunta, как дела? E para responder que está tudo bem, então,
assumo que vocês vão responder que tá tudo bem, já que é difícil alguém dizer que não, é harashó. Harashó. É uma palavra bem boa de pronunciar. Harashó. Espero que você esteja pronunciando aí também, por favor. E para a gente falar, então, como você se chama e responder, vamos perguntar как вас зовут? Как вас зовут? E responder меня зовут Fabiana. Меня зовут e o seu nome, certo? A gente tem aqui mais uns videozinhos para ouvir, então, os cumprimentos gerais e os diálogos, tá? Então, vamos ouvir de novo, mais um videozinho. Pode mandar o link ali no chat, por favor, Fábio. Já vou mandar. Depois, com mais calma, a gente pode conhecer também esses canais do YouTube, né? Sim, com certeza. O YouTube tem muito material de russo mesmo. Um monte de professor, de videoaula. A gente colocou num documentozinho em PDF para vocês uma lista com canais, com alguns vídeos, com sites, plataformas. Claro que não tem, sim, não é exaustiva, mas tem algumas coisas interessantes e aí vocês vão poder ver com calma. Também colocamos canais de filme, tem bastante filme na íntegra, russo, com várias legendas, algumas legendas em inglês, espanhol, francês, para o pessoal aí que conhece essas línguas, então já facilita um pouco. Também canais de desenho animado, que são bem bons para quem está recém começando a aprender, porque tem às vezes também vídeo de alfabeto, de cores, de animais, assim, voltado para criança, mas que é super bom para aprender. E também algumas dicas de músicas, de bandas, cantores, assim, só para vocês começarem a ir conhecendo. Mas enfim, vou ficar em silêncio para vocês ouvirem já. Muito obrigado, Fábio. Dá para perceber que vocês colocaram muito carinho ao construírem a oficina, né? Agora a gente pode assistir, então, o vídeo dos cumprimentos. Então você nos orienta quando você terminar, que a gente te usa de modelo. Sim, pode deixar. Podemos assistir o segundo vídeo, então? Tem 16 segundos, um diálogo. Terminei aqui. Pessoal do chat também? Podemos seguir?
Sim, Podemos ótimo. Uhum. Então, na verdade, agora a gente tem ainda uns 15 minutos e eu acho que existem duas opções. Nós podemos tanto abrir para perguntas e qualquer tipo de dúvida, comentário que o pessoal queira, ou fazer mais uns exercícios. Então, acho que eu estou mais por vocês, para a gente decidir em conjunto o que vocês acham. Pessoal do chat, o que vocês acham? Perguntas. A Patrícia quer fazer perguntas. Vamos lá. Fique à vontade, então. Fábio, depois nós vamos promover outras atividades. Você pode nos encontrar no espaço da extensão, em outros momentos. Obrigada pela participação. Eu ouvi a Patrícia. Obrigada, Fábio. Professora Patrícia está sendo requisitadíssima no chat, então se tiver perguntas para Como é a prosódia da língua? Isso. Denise, como é a prosódia da língua russa? Como você responde isso? Paty, seja mais específica. Pode falar, Paty. A Patrícia pergunta, como é a musicalidade da língua? É parecida com a nossa, com a do francês? É bem diferente. Acho bem diferente. Quando a gente estuda, Paty, a questão da musicalidade e tudo, ela vem dividida, quer dizer, ela se inicia, né, por uma estrutura que se chama IK, em russo, que são sete modelos, né, de entonação, né? Então, os modelos de entonação das frases afirmativas, das interrogativas com pronomes, das interrogativas sem pronomes, né? Então, são 7 modelos principais, assim. E a partir deles é que a gente estuda essa questão. Às vezes, quando a gente fala, né, porque tem uma questão também fonética, né, mas às vezes quando um estrangeiro que não conhece muito bem, assim, as duas línguas, nem o russo nem o português, e ouve, ele às vezes confunde, assim, né, o russo e o português, né, tem algumas semelhanças nessa parte fonética, e tem algumas semelhanças também nessa parte da musicalidade, mas como a Fábio falou, ela é estudada de uma outra maneira, né? A gente tem outras estruturas de análise aí dessa variação, né, dentro da frase, né? Das partes fortes e fracas. Por isso mesmo, eu acho que é bem importante ouvir vários vídeos para vocês terem noção que faz uma diferença que ouvindo vai ficar bem claro, né? Uhum. Gente, vocês já estão se despedindo aí, eu só queria explicar Os materiais que eu vou para vocês, para vocês terem uma noção e poderem fazer em casa, tá? Esse PDF aqui, que chama exercício, como eu tinha falado, eu sou mestranda, né, e estou estudando as traduções de Lenin. Significa que toda a minha aquisição de vocabulário, ela está indo já em direção a esse tipo de texto. Então, só para não ficar, assim, muito perdido, que vocês estavam vendo como é que era calça e agora vão ver como é que é capitalismo em russo. Mas é porque são palavras que vão ser fáceis aqui para vocês
com o auxílio da tabela ali do alfabeto, conseguirem entender, tá? São palavras que são, então, desse campo léxico aí do Lenin, da Revolução Russa, e certamente vocês vão acabar vendo isso em outros materiais de russo, né? Já que faz parte da história, né? Primeiro são algumas palavras para vocês tentarem ler, e depois aqui só alguns pares de palavras, e vocês tentarem entender usando ali a tabelinha do alfabeto e conseguir conectar com a tradução em português. No fim vai ter, ali nas outras 2 páginas, tem um gabarito, tá? Então aí vocês já vão ter a resposta, não vai precisar ficar sem resposta depois. E podem fazer em casa, enfim, se vocês quiserem também meu e-mail, alguma coisa, nossos e-mails para tirar alguma outra dúvida desses materiais, depois a gente pode passar sem problema. Muito obrigado, Fábio. Professora, a Jéssica e mais uma menina, agora eu não lembro o nome dela, elas fizeram uma pergunta mais ou menos na mesma linha, assim. Elas têm interesse em estudar russo, imagino que por conta própria, e aí perguntam se vocês lá do setor de russo oferecem cursos de forma remota. Tem pessoal assistindo a nossa oficina hoje, então Sim. não tem interesse em seguir os estudos de russo. Sim. Então, pessoal, obrigada, assim, agradeço a participação de vocês, o interesse. Então, nós, preparando essa atividade, também pelo fato agora dessa situação de pandemia, de isolamento, nós pensamos, sim, em fazer atividades de extensão, né? Foi ótimo termos recebido esse convite, assim, estávamos, na verdade, um pouco parados em relação a essas atividades para a comunidade. Neste semestre, a professora Tanira está dando Russo Instrumental 1, tá? No semestre que vem, eu vou abrir Língua Russa 1, então é uma primeira oportunidade aí de vocês estudarem. E na extensão, nós vamos oferecer alguns cursos curtos, parecidos com essa oficina, de acordo com os temas que a gente já tem em mente e com aqueles que vocês vão nos sugerir, que nós vamos mandar mais um questionário para incomodar vocês. Então, sim, né? E vocês nos escrevam, se quiserem aprender alguma coisa específica, de repente forma um grupo e a gente, né, consegue fazer alguma atividade que dê conta desse desejo de vocês. Nossa intenção é divulgar e ajudar, quer dizer, passar também um conhecimento, né, no meu caso, por exemplo, que sempre estudei em escola pública, né, um conhecimento que eu tive, né, e que se é importante para os outros, né, tendo oportunidade e sabendo também desse desejo de vocês mais específico, enquanto a ênfase do russo não vem, né, tenho o máximo prazer, assim, de formar os grupos, né, e de criar as atividades. Eu não estou conseguindo acompanhar aqui, não sei se tem mais perguntas, velho. A Natália perguntou se haverão atividades de extensão abertas para público geral, então vocês pretendem, né, oferecer essas atividades. O Bruno também perguntou de quando são os textos literários mais antigos escritos em russo. Então, na tese do Lucas, Bruno, você vai conseguir, porque ele traduziu, né, e ele estudou a língua antiga para poder traduzir um desses textos. Então, ele faz um histórico, tá? Não é bem minha área, eu vou indicar para você ler, assim, em vez de te dizer coisas, porque pode ser que aqui, tentando lembrar, de repente, assim, eu cometa algum engano, tá? Mas a tese dele, ele faz justamente isso. Faz no apanhado geral, faz um dos textos mais importantes e traduz um deles, que é um texto fundador, assim, bem importante. A gente tem mais alguns minutinhos, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta para as professoras. Sim, eu queria só também propor para vocês realizar o teste. Onde ficou mesmo, Fabiana? Me ajuda, em Marina? A Marina preparou para vocês um teste final, assim, que é um resumo dos conhecimentos? Ele está nesse documento Materiais Complementares Online, e aqui, ó, Kahoot, Quiz de Língua Russa. Então, é um sitezinho que, com algumas perguntas
do que a gente trabalhou hoje, e daí vocês podem... Peraí, eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho, para vocês conseguirem... Ah, a Denise colocou aqui. Ele entra nessa tela aqui, ó, e daí vocês vão respondendo, ó, como se diz Rússia em russo, e aí vão respondendo. E aí é bem rapidinho, assim, bem fácil, bem gostoso, é um joguinho mesmo, e daí vocês podem, ainda vai ficar uns dias online, né, para todo mundo poder jogar. A Natália perguntou aqui, esses cursos são divulgados onde? Eventuais cursos. Desculpa tanto assim. Não precisa pedir desculpa, ao contrário, né? Ficamos felizes que perguntas são sinal de interesse. Então, nós vamos oferecer esses, né? Eu imagino que a partir de novembro tem alguma coisa na extensão, tá, Natália? As disciplinas que eu falei são disciplinas da graduação, então elas vão aparecer para vocês lá como disciplinas eletivas, né? Que as do russo são todas eletivas por enquanto. E os cursos de extensão, né? A gente pode fazer sempre a divulgação para vocês, que nós temos os e-mails, né? Então, a gente se compromete, sempre que abrir alguma coisa nova, mandar para vocês todos que participaram da oficina, tá? Mas eles aparecem lá no catálogo, né, de atividades da extensão, não sei se você já entrou, mas só colocar, né, a palavrinha-chave, o nome da professora, né? Ah, Mayakovsky, pois é, Augusto. Outra coisa também que é legal de fazer, né, que é uma aula de poesia russa, né, e aí com leituras e com traduções, né, tanto pegando traduções que já foram publicadas, quanto fazer traduções, né, mais prosaicas para a gente discutir conteúdo, eu adoraria abrir uma oficina, um curso, assim, de poesia. Uhum. E Mayakovsky tem essa coisa, né, é ali o período da Revolução, então tem uma coisa panfletária, curta, direta, assim, com muita energia que nós estamos precisando, né, nesse momento. A Gabriele perguntou qual a diferença do instrumental 1 para a língua russa 1. Uhum. Gabriele, na verdade, tem uma diferença histórica, assim, sabe, de surgimento das disciplinas, porque quando a professora Tanira deu o curso de russo pela primeira vez, era um curso de extensão. Ela foi convidada e deu na extensão, né? Teve muito interesse, inclusive, de alunos de outras unidades. Então, ela foi convidada para abrir uma disciplina eletiva. E, na época, por questões, não sei se burocráticas ou né, assim, de organização, era mais fácil colocar a disciplina de instrumental. Então, nós temos instrumental 1 e instrumental 2, que foram as duas primeiras disciplinas eletivas do russo no currículo. E aí, depois, ela começou a acrescentar as disciplinas de língua, de literatura, de cultura. Então, o instrumental, ele tem um horário menor de horas, né? A língua russa tem mais horas semanais do que o instrumental, então, né, tem aí um volume de conhecimento menor no instrumental, mas ele, no começo, o instrumental 1, ele vai ser, na verdade, na prática, muito parecido com língua 1, porque a gente não exige nenhum conhecimento prévio. Então, primeiro tem que alfabetizar, né, precisa familiarizar com as primeiras expressões, a maneira de estruturação da língua. Então, as disciplinas ficam parecidas em conteúdo, mas é porque teve essa questão histórica de criação do instrumental como forma de introdução do russo nas disciplinas eletivas. Obrigada, Júnior. Obrigada a vocês, né? Na verdade, nós que agradecemos, bati o dedo na câmera aqui sem querer. Nós que agradecemos aí a participação, o interesse. Uhum. Então, sim, acho que estamos fechando mesmo, Luísa? Você tem que sair, nós também. Desocupar o espaço, né, Wellington? Então, gente, que bom que vocês gostaram, nós também ficamos muito felizes. Professoras.
pela oficina, foi incrível. Muito obrigado pela participação de todo mundo, pessoal bem empenhado e muito afim de aprender russo, né? E se tiverem mais dúvidas, acho que podem entrar em contato com vocês, né, professora? Sim, sem dúvida. Muito Uhum. obrigado, então, gente. Obrigada, gente. Beijo, saúde. Beijo. Até a Obrigada, próxima. gente, também, pelas mensagens lindas. Obrigada, viu, Wellington?